A gente está acostumado a falar no Flamengo com o time A e o time B. E esse time B, dependendo do resultado, recebe duras críticas, especialmente de acordo com a partida onde ele é utilizado. Mas será que o Flamengo tem mesmo um time A e um time B? Bom, eu acho que eu consigo te provar que o time B nem existe. Ou se já existiu, não existe mais faz algum tempo. Então, vamos falar disso aqui e eu te peço a sua inscrição. Inscrição e like. E eu vou te dar 16 segundos para fazer isso aí. Eu sei que você já sabe, mas eu vou te lembrar que eu tenho os clubes de membros, o clube de membros do canal do Falso 9 tem 3 níveis, todos os mesmos benefícios, e começa por R$ 5. Você pode apoiar, né, o meu trabalho aqui independente e de quebra ter acesso às transmissões táticas que eu faço em todas as partidas do Flamengo. Então, se você quiser se tornar membro, ajudar a criar pautas de vídeos, e tá direto trocando ideia, eu te convido, clica aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, pessoal, é isso. O time B não existe, tá, gente? É uma obra de ilusão coletiva, um delírio coletivo a respeito de uma equipe que deu muito certo por um período, mas que não jogou tanto quanto você imagina. E vamos falar dessa equipe, né? Esse aqui é o time B do Flamengo, né? O time B do Flamengo tem o Santos, que é o único titular, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Diego Ribas de primeiro volante, Vitor Hugo, Vidal, Cebolinha, Lázaro, que já até foi embora, e Marinho. Você sabe quantas vezes esse time jogou junto? Esse time jogou junto 2 únicas vezes. Em todas as outras vezes houve variações até representativas na equipe, e eu vou te mostrar já já. Bom, vamos aqui para a tabela, né? Esses aqui são os 11 jogos de campeonato brasileiro que o Dorival pegou depois daquele início, né, do Internacional e aqueles jogos contra o Atlético. Então o Dorival teve 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Percebam que ele só escala o time titular uma vez, uma única vez, desde que o Dorival assumiu o Flamengo e passou aqueles jogos ali até os jogos de sequência contra o Atlético e o jogo contra o Cuiabá. Desde o jogo contra o Santos, os titulares do Flamengo, o time titular do Flamengo jogou uma única vez pelo Brasileiro. E teve jogos que ele variou. No início do trabalho dele, ali contra Santos, Corinthians bem menos, mas Curitiba, Juventude e Avaí, esses 3 jogos aconteceram no intervalo de 9 dias. E vejam como ele escalou uma quantidade grande de jogadores, especialmente no segundo e no terceiro. Contra o Corinthians, que ele poupou, ele tinha 6 titulares. Tinha o Gabigol em campo, com o Matheus França, é verdade, mas tinha o Gabigol em campo, João Gomes em campo, Davi Luiz em campo. Contra o Juventude, os 11 titulares, e no jogo seguinte, contra o Avaí, ele jogou com os 4 homens da frente. E aí chega no ponto que eu quero falar. Quem é poupado são os 4 homens da frente. Esses sim, exceto o Gabriel nos últimos 2 jogos, por conta de diferentes motivos, a suspensão dele na Libertadores, o problema físico do Marinho no jogo anterior, mas é fato que, exceto esses 2 jogos do Gabriel, que são aqui outliers, né, são pontos fora da curva, o Dorival ele poupa somente esses 4 caras, né, em via de regra. Sempre joga um zagueiro, sempre joga um volante ou 2, e contra o Ceará, por exemplo, foram 4 titulares no time. Porém, esses caras ele realmente administra, parece não confiar nos reservas que tem na posição. E, de fato, são 4 caras muito acima da média que não tem reserva. O Pedro, por exemplo, se vocês verem aqui, é o cara que realmente ele não põe em campo. Inclusive, durante as partidas, não é sempre que ele entra. Porque o Pedro é o único no elenco do Flamengo. O Gabriel, por outro lado, é um cara que ele tenta passar confiança e que realmente, talvez, com o destaque do Pedro, ele seja o cara
desses 4 que seja o menos essencial nesse momento, até pela fase, e aí ele vai mais para campo. Everton e Arrascaeta, proprietários da criação do time, são também fortemente poupados. Então, aquele time lá que a gente vê, ele só entrou 2 vezes no campo. Né? E o time do Flamengo tem 85% de aproveitamento desde que começaram esses jogos. E fica muito claro que só esses 4 da frente são poupados. E aí tem um outro detalhe. A gente está cobrando uma utilização maior do Vidal e muita gente cobra uma utilização menor do Diego Ribas. E vejam como eles são utilizados numa proporção, de certa forma, parecida. Essa gestão de elenco acaba passando sempre pela utilização do Diego, e a utilização do Vidal, embora seja em todas as partidas, exatamente todas as partidas, desde que da primeira que ele começou a ficar à disposição, exceto o jogo contra o Avaí, que foi a estreia dele, mas ele jogou. Desde a sua primeira partida, o Vidal está sempre sendo utilizado, em todos os jogos. O Diego não. O Diego, em 4 jogos apenas, não foi utilizado. Mas até o número de minutos é semelhante. O Vidal tem 10 pontos percentuais a mais ali comparado com os minutos do time do que o Diego. Mas uma diferença técnica bastante desigual também entre eles. O que leva a crer que esse time B, na verdade, é uma gestão de elenco. E é uma gestão de elenco que está sendo, de certa forma, bem feita. O problema é o custo que essa gestão de elenco pode trazer. No último jogo, eu não sou... Muito pelo contrário, né? Eu não sou hater do Diego e muito pelo contrário, reconheço o valor que ele teve e também reconheço que talvez não seja mais momento dele ser tão utilizado. Ser utilizado, eu acho que ele pode ser utilizado, está no elenco, mas ser tão utilizado, especialmente em determinados contextos, por exemplo. Na última partida, né, já são 2 partidas que ele faz isso, né, contra o Botafogo e contra o Ceará, né? Ele coloca um volante pesado, né, e junto com esse volante pesado, o Diego. Então, nesse último jogo teve um agravante, né? O Pulgar descia para fazer a saída de 3, o Gabriel não tem característica de baixar por dentro, e aí o Flamengo tinha os lados do campo congestionados, os jogadores se marcando, e só Diego e Vitor Hugo no centro do campo. Ou seja, o Diego ainda teve que se deslocar muito mais e o jogo praticamente não conseguiu fluir. O Flamengo não conseguia levar a bola para o meio porque ele até perdia um homem no meio para fazer essa saída. A saída que eu pedi no jogo contra o Vélez, para esse contexto, o Diego não era o melhor homem para estar em campo e contar com essa saída. Talvez o Matheus França pudesse ajudar mais, ou o Everton Ribeiro. Por que o Everton Ribeiro não podia jogar? Então, o Dorival, na entrevista que ele deu a um podcast que eu assisti, ele fala que ele tinha que se resguardar e respeitar a semifinal, que ele não ia de forma alguma correr algum risco, né? Ele demonstra preocupação ainda com a classificação após um 4-0, que é legítimo, mas por que não demonstrar a mesma preocupação no Brasileiro? A preocupação demonstrada, que eu mostro aqui para vocês nesses 2 slides, ela aparenta ser muito maior em termos de gestão de elenco do que na própria gestão física desses atletas. Tá bom? Então, agradeço aí, respeito se tiver opinião diferente da minha e convido vocês a opinar aí nos comentários e eu vou nessa.